Olá, esse é o canal do TMO-EPM e da Hematologia do Hospital 9 de Julho. Hoje a doutora Amanda Schupp apresenta o artigo sobre o uso de ruxolutinib com profilaxia de DASH. Meu nome é Amanda, sou RC, transplante de medula da Unifesp. E o artigo de hoje é sobre baixas taxas de GVHD crônico com a manutenção de ruxolitinib pós-transplante alogênico. O GVHD crônico é a maior complicação imunológica no long-term follow-up dos transplantes alogênicos de sucesso e possui impacto em qualidade de vida e aumenta o risco de morte e mortalidade do procedimento. É a maior causa de mortalidade não relacionada a recaída, sendo responsável de 37,8% da mortalidade. Então, historicamente, sempre se buscou combater essa complicação do transplante, fazendo profilaxias com imunossupressão. Então, o primeiro artigo que eu queria trazer hoje é lá de 1993, quando se preocupou em trazer uma dupla imunossupressão no transplante alogênico, tentando diminuir as taxas de GVHD agudo e crônico. Então, essa dupla imunossupressão, nesse momento, ficou com ciclosporina e MTX. Já em 1996, a gente teve a comparação do uso do MTX combinado com tacrolimus ou o MTX combinado com ciclosporina, tendo as maiores taxas de sucesso com tacrolimus e MTX. Já em 2010, a gente tentou trocar essa combinação, fazendo a combinação tacrolimus e micofenolato ou tacrolimus e MTX. E foi observado que tacrolimus mais micofenolato poderia ser uma alternativa de imunossupressão para combater tanto GVHD agudo como crônico, principalmente para aqueles pacientes HLA idênticos aparentados. E classicamente também, com o advento da ciclofosfamida pós-transplante, primeiro no condicionamento haploidêntico, a gente tem essa nova mudança, esse novo paradigma de profilaxia de GVHD, mas com o estudo OVON 96 de 2022, trazendo a ciclofosfamida como uma alternativa para aqueles transplantes não mielablativos, HLA idênticos também. Então, o braço de intervenção do estudo foi o uso de cyclosporina mais ciclosporina, comparado com ciclosporina mais MMF, que é a profilaxia clássica do estudo FUX. E também observamos uma redução nos índices de GVHD agudo, GVHD crônico extensa e melhora do GRIFS em 1 ano. A problemática, tanto dos primeiros estudos que têm uma taxa elevada de GVHD agudo e crônico, quanto dos estudos com ciclofosfamida, primeiro, os estudos que não têm ciclofosfamida, eles têm taxas elevadas de GVHD crônico, mas os estudos com CyPOS, eles já têm uma taxa reduzida, mas pode ser um pouco tóxico para aqueles pacientes idosos, principalmente levando em consideração a cardiotoxicidade da droga. Então, houve um questionamento se seria possível o uso de novos medicamentos concomitantes ao regime de condicionamento e no pós-transplante imediato para diminuir as taxas de GVHD com a toxicidade tolerável na população idosa. E um embasamento teórico para se usar o ruxolitinib como uma tentativa de atingir taxas de sucesso e baixa toxicidade, vieram que esse medicamento já era usado como segunda linha terapêutica para o tratamento de GVHD agudo e crônico, quando esse paciente era córtico refratário, e também porque esse medicamento ele já era usado em alguns estudos com pacientes com mielofibrose submetidos ao transplante alogênico, visto que a toxicidade ela era tolerável e que não tinha grandes prejuízos em termos de enxertia ou efeitos colaterais durante o transplante. Então, esse estudo que eu trouxe, ele usa o inibidor de JAK1 e 2 no período entre D-3 e D+100. Ele teve como endpoint primário GRIFS, foi de 74% dos pacientes, e endpoint secundário de GVHD agudo em 6 meses, que foi de 2,4%, e GVHD crônico moderado a severo em 1 ano em 11%. Então, lembrando que esse estudo é para mielofibrose, tá?
E a partir desse embasamento teórico, tanto da possibilidade de uso de inibidores de JAK para tratamento, quanto o uso em condicionamentos para pacientes com mielofibrose, foi se pensado que o uso do ruxolitinib como manutenção pós-transplante alogênico poderia ter um benefício em GVHD crônico. Então, o estudo de hoje, ele tem um desenho prospectivo, aberto, multicêntrico, fase 2, tendo como critérios de inclusão pacientes idosos entre 60 e 80 anos, doença de base NMA em primeira remissão completa ou SMD, com doadores HLA idênticos aparentados 8 em 8 ou 7 em 8, ou não aparentados 8 em 8. Regime de condicionamento foi de intensidade reduzida, com fludarabina e busulfano ou fludarabina e melfalano. Com profilaxia de GVHD foi usado o MTX e o tacrolimus na profilaxia clássica, e o uso do ruxolitinib foi iniciado entre o D+30 e o D+100 na dose de 10 mg de 12 em 12 horas, contínuo por 28 dias, que configura o período de um ciclo. Total de ciclos do estudo foram 24 ciclos, e houve ajuste de dose com redução de 50% da dose quando o uso concomitante de inibidores de fortes de CYP3A4, clínice de creatinina menor do que 40 ou citopenias. Os pré-requisitos necessários para o início do medicamento eram um quimerismo maior do que 70% do doador, DRM negativa por biópsia de medula óssea, recuperação do hemograma e ausência de GVHD agudo em atividade com necessidade de imunossupressão sistêmica com corticoide ou segundo imunossupressor. O endpoint primário desse estudo foi avaliar o GRIFS em 1 ano após transplante, só lembrando o conceito que a ausência de GVHD agudo grau 3 e 4, a ausência de GVHD crônico com necessidade de terapia sistêmica, a ausência de recaída ou morte. O objetivo era melhorar o GRIFS com o uso do ruxolitinib para 45% no mínimo, comparando a taxa histórica de 29% do uso do tacrolimus e MTX, e tentar reduzir a toxicidade dessa profilaxia. Então, como resultados e dados gerais, a gente teve um N inicial de 78 pacientes selecionados, com exclusão de 15 pacientes por critérios de não elegibilidade, e o N final ficou com 63 pacientes. Follow-up foi de 41 meses. A mediana do início do ruxolitinib foi de 45 dias, e o número médio de ciclos foi de 24 ciclos. Então, olhando aqui de maneira esquemática, os 78 pacientes selecionados, a gente tem à direita os pacientes excluídos e por que eles foram excluídos, e prosseguimos com 63 pacientes. Como características da população, então, nós temos um N de 63 pacientes, com a maioria dos pacientes estando ali na mediana de idade de 68 anos, 66% dos pacientes eram do sexo masculino, 87% dos pacientes tinham NMA, com doença de risco intermediário. O HCTCI, em 49% dos pacientes, na nossa maioria, ele era maior do que 3. Os doadores tinham 74% de doadores HLA idênticos não aparentados e com taxas semelhantes de regime de condicionamento, então parecido aí quem escolheu fazer FLUBU e quem escolheu fazer FLUMEL. Como resultados também, o resultado de endpoint primário, que é o GRIFS em 1 ano, a gente teve 70% dos pacientes com a taxa alcançada, tendo como comparação histórica, então, o uso do tacrolimus e MTX com 29% de GRIFS e SAIPOS no LOVON de 45% em 1 ano. Como endpoint secundário, a gente tem as taxas de GVHD agudo. Então, GVHD agudo de grau 2 a 4 em 6 meses foi de 14%. GVHD agudo de grau 3 a 4 em 6 meses foi de 48%. Tiveram 4 casos de GVHD agudo de grau 2 a 4 ocorrendo antes do início do medicamento do estudo. Taxa de GVHD crônico. Então, a incidência de todos os casos de DASH crônica foi de 40% em 2 anos, a maioria sendo composto por casos leves. A incidência de DASH crônico moderada grave em 2 anos foi de 16%, e DASH que necessitaram de terapia
sistêmica em 2 anos foi de 13%. A incidência cumulativa de recidiva da doença em 2 anos foi de 29%, OS 76%, PFS 68% e grifes em 2 anos de 62%. Aqui está uma tabelinha comparando o período de 1 ano depois do transplante e 2 anos depois do transplante, só para deixar mais organizado tudo isso que eu acabei de expor para vocês. E também analisamos os principais eventos adversos que o ruxolitinib trouxe, tendo como adição de droga à terapia. Então, o principal evento adverso relatado foi citopenia, com necessidade de ajuste de dose do ruxolitinib em 35% dos pacientes. E o segundo principal evento adverso foram infecções, tendo destaque para a ocorrência de neutropenia febril em 4 pacientes. Então, como discussão, o resultado do GRIFFIS foi superado em estudos anteriores, HLA idêntico RIC, sem prejuízo aparente para o efeito GVL e recaídas, mas ainda carecem de dados para avaliação do efeito desse medicamento no GVHD agudo, devido ao time point no início do medicamento e o perfil de toxicidade tolerável na população idosa. Discussão. Sobre o estudo que é o uso do ruxolitinib, né, que é inibidor de JAK, no paciente com TMO halogênico. Primeiro, vou falar da apresentação da Amanda, que foi muito boa, assim, deu para entender bastante o estudo, que eu tive uma certa dificuldade para interpretar no começo, mas que é um estudo de fase 2, que é para associar mais uma droga para fazer a imunossupressão para evitar o GVHD do paciente no pós-TMO. É um estudo fase 2, ele é um braço único, não comparativo, que a ideia dele é ver, comparando com mais ou menos com os outros estudos, eu sei que esses estudos não se comparam, para ver se o uso do ruxolitinib vai ter uma diminuição do GRIFTs, né? Que é a recaída do GVHD grau 3 e 4, retorno da doença ou morte. Então, acho que sim, é uma estratégia que pode ser válida, mas ainda necessita de mais estudos. Achei o perfil de segurança bem ok. Tem neutropenia febril em 4 casos, eu não me lembro a porcentagem agora, mas vai dar um pouquinho a mais de 8%, se eu não me engano, um pouquinho menos de 8%, se eu não me engano. Então parece sim que é uma droga promissora, mas que ainda exige um pouco mais de estudos, assim, principalmente a combinação dela em pacientes que já estiverem mais neutropênicos ou que não tiverem mixertia tão boa. Mas eu acho tudo bem válido, assim, mais um caminho para a gente evitar o GVHD dos pacientes. Acho que é isso, mais ou menos, que eu consegui pegar. Então, parabenizar a Amanda, né, pela apresentação. Eu também achei o estudo muito interessante por alguns motivos. O primeiro talvez na nossa cabeça de quem está aprendendo, é muito legal a gente ver essas ferramentas diferentes, né? Então, o nosso caso aqui é do combate do GVHD, que talvez seja a condição no pós-transplante que mais afeta a qualidade de vida dos pacientes. E a gente começa a ficar sempre muito treinado e ensaiado a discutir sobre o uso da ciclo pós. Então, eu acho interessante quando a gente pega estudos que trazem visões diferentes. Nesse aqui, a gente consegue ver no nosso ambulatório um efeito muito prático, né, do uso do Jakavi. Os dados acabam sendo muito promissores, né? O que eu trago de complemento à discussão é que a nossa maior dificuldade nesse termo, a gente não tem ainda nada que compare, por exemplo, o uso da ciclo pós com o uso do Jakavi, porque pelo que eu entendi, ele entrou no momento da profilaxia como se fosse a saipós ali bem no comecinho, né? Então a gente tem essa dificuldade de comparar, e também porque foi um estudo que limitou os pacientes, né? Então a gente viu basicamente LMA e SMD. A gente não tem dado, por exemplo, para mielofibrose, para LMMC, ou, por exemplo, para os linfomas, quando vão para o halogênico, se isso também consegue ser aplicado ou não. E também a parte dos HLA, né? Então, no APLO, que acho que a gente já tem uma terapia muito consolidada, e aqui a gente não conseguiu avaliar. Mas, no mais, eu achei muito interessante, porque é uma medicação, acho que fácil de ser tomada, tirando os efeitos colaterais hematológicos, né? Tem uma duração fixa do tratamento, e acho que ele alcançou a proposta dele, né? Então, teve um resultado de uma sobrevida livre de GVHD interessante. É isso. O problema do estudo fase 2, mais uma vez, como a gente já falou outras vezes, né, é que
principalmente quando você tem já terapias mais consolidadas, dificilmente ele vai mudar muito a nossa prática. Acontece às vezes, por exemplo, quando a gente pega estudos fase 2, sei lá, de medicamentos e uma doença que você não tinha muita perspectiva terapêutica. Às vezes aquele dado vai ser aprovado, a gente vai usar na prática clínica por ter, mas sabendo que não é o ideal, né? O ideal é a gente ter o estudo randomizado, bonitinho, e mais uma vez é o caso aqui dessa medicação, né? Desse trabalho, que é usar o Jacada aí, associação com Metrixato e MMF para Metrixato e tacrolimus para gente. E, particularmente, eu acho a ideia interessante, porque o mecanismo de ação do Jacada, como a gente conhece bem, é uma droga que tem uma imunossupressão controlada, digamos assim, ela não imunossuprime a ponto de aumentar muito a recaída, mas ao mesmo tempo ela consegue controlar bem o GVHD por meio dos mecanismos ali da inibição da JAK, mas eu acho que esse estudo ele ficou um pouco fora de contexto, digamos assim, né? Hoje em dia a gente, até o próprio BNT já atualizou com grandes estudos fase 3 o papel do CEPOS, o papel da TG nesse perfil de paciente que é idêntico. Quais são as duas grandes críticas para mim desse trabalho? Além de você não considerar essas profilaxias que são consideradas como padrão ouro, primeiro, quando você olha a taxa de VHD crônico, que foi onde a gente pôs desse estudo aí, bem parecida com a taxa de VHD crônico quando se faz uma inspeção dupla. Então, 27% de VHD crônico em um ano, né, se não me engano, é um número alto. Você pega só a inspeção dupla dos trabalhos, até abrir aqui o BMT 1703, abriu o trabalho até de MAC que teve recente SAIPOS. Quando você pega o grupo perdedor, que é o grupo experimental, é isso aí, 34%, o outro tinha 37% de VHD crônico, então é muito parecido, né? O que eu acho que é o ponto forte, já que eu falei um ponto fraco, o ponto forte é que não teve tanto de VHD crônico extenso, e de fato, de VHD agudo também, que o número também foi parecido com a literatura normal, não teve tanto de VHD agudo extenso. Eu acho que talvez a força desse trabalho venha nisso aí, de você reduzir o quadro mais grave. A segunda crítica que eu queria falar, que é uma crítica que a gente sempre vê nesses trabalhos de transplante, é por que, mais uma vez, fazer 7 em 8 ou fazer 8 em 8 e não fazer 12 em 12, ou 11 em 12 pelo menos, sei lá. Possivelmente pode estar passando mismatch aí, daí a gente está vendo um trabalho de um mismatch versus uma terapia inadequada, né, para quem tem mismatch. Então essas seriam as grandes críticas desse trabalho aí. Mas sabendo que talvez o futuro não é usar esse trabalho desse jeito. Talvez o futuro é associar o Jacado em um contexto de uma imunossupressão com depressão de linfócitos T, né, tipo ATG ou com SAIPOS. Concordo muito com o que foi dito aí. Então, o estudo fase 2 geralmente é isso mesmo, né? Mas o estudo, por que ele foi desenhado, né? Porque eu estava pensando, é uma demanda não atendida. O nosso grande problema, como a Amanda começa a apresentação, é doença do enxerto contra hospedeiro, né? Aguda com a mortalidade e crônica, principalmente com a morbidade, né? Mas ambos tem uma intersecção entre os dois. Mas é a melhor maneira de se fazer isso, né? Aparentemente não, é uma possibilidade, mas acho que ninguém mais faria, né? Tá faltando, acho que o que o Pedro falou, tava pensando, né? Perdeu o time, né? Acho que a gente já tem algo melhor, mais consolidado para profilaxia de EVHD. Então, isso pensando, né, no desenho, no design do estudo, né? Acho que o endpoint é interessante do Griffiths, né? Ele quer ver não só de VHD, né? Mas também qualidade de vida, então é interessante, mas tem aquele sempre porém, né? Quando o paciente ele pontua uma vez no Griffiths, mesmo que depois ele fique sem imunossupressão, ele não é retirado, né? Então também é bom, mas não é perfeito. Já falou, né? Não muda a nossa conduta. Os pacientes, 8 em 8 que o Pedro acabou de falar, né? Então não é nossa realidade, a gente tem uma resolução maior, né, com mais loss. Também temos muitos transplantes com mismatch apidente, que a gente usa SAIPOS, que também não é a realidade. A taxa, o Pedro falou, que é comparável, né, apesar de não ter um estudo com braço único. Que mais aí? A questão do DASH agudo, né? A gente falou do DASH crônico, tudo bem que foi desenhado para DASH crônico. Eu achei interessante também, né? Pensando um estudo, talvez desenhar né? Para a gente ver o DASH agudo, que talvez seja o efeito, não ficou tão, como posso dizer, né? Não foi desenhado para isso. E DASH agudo, a mortalidade, né, nos incomoda mais que o DASH crônico, porque, ok, né? Vamos dizer que reduza, né? Vamos esquecer os dados históricos, vamos dizer que reduz o DASH crônico. Tá bom, a incidência, mas será que reduzindo a incidência, esse DASH crônico não seria mais leve? A gente conseguia tratar, retirar a expressão rapidamente, né? Não sei, né? E aquela questão, né, do número necessário para tratar.
né? Quantos pacientes eu estou dando uma terapia que não parece ser tóxica, né? Acho que também falta N, mas eu estou dando uma profilaxia que talvez alguns pacientes não precisem, né? Então, talvez estratificar esses pacientes, um paciente com muito alto risco, que não conseguiu fazer sair pós, aí eu daria, né? Mas aí é um perfil, né? Novas perguntas nesse estudo que ele não responde, né? E salientar aí que a Amanda é patrocinada, né? Pelo Ruxolutinib e pela Novartis aí, que ela só dá artigo, né? Só fala de artigo dessa medicação, hein? Ai, eu queria ser, viu? Mas olha, tá faltando patrocínio. Mas eu tenho começado a declarar que eu perdi interesse, assim, de apresentar os artigos e... Mas Eu ninguém. Tá bom. Alguém mais tem algum crítico, algum comentário? Acho que eu vou pro filme então, né? O Rafa não tá aí, então eu posso falar qualquer bobeira que eu quiser. Né? O crítico do crítico não tá aí. O filme de hoje, pra quem não teve infância, recomendo. Esqueceram de Mim 2. Um bom filme. Na época fez bastante sucesso, mas isso aí tá ultrapassado, né? Tá que nem esse artigo, já foi, né? Porque tem como uma criança ficar sozinha em Nova York e, de novo, pegar das bandidas e ninguém chamar o conselho tutelar para aqueles pais ali. Então envelheceu mal, no final das contas, a história ficou ultrapassada e o Macaulay Culkin tá acabado, né? Então você vê que no longo prazo não deu errado ali, né? O bicho tá entrando no mundo das drogas, né? Então, mas é a analogia do filme. Eu achei que você ia falar premonição, porque o Matheus sonhou e aconteceu, né? Pode ser. E ela Eu não está consigo pegar tentando esse gancho tão fugir. rápido. Ela tentando fugir, mas uma hora não vai ter. A premonição vem, né? Não vai ter jeito. Então, tá bom. Uma hora chega, né? Não tem jeito. Beleza. Beleza, isso aí, pessoal. Boa sexta. Então por hoje é isso, até a próxima semana. Tchau.